que eu ponho os teus inimigos por estrados dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, e que os anjos do Senhor nos ajudem essa noite. Mas nós sabemos que o único que pode levar essa mensagem ao coração é o Espírito Santo. Então, Espírito Santo, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui lembra do filme da década de 90, O Guarda-Costas? Quem tem mais de 35 aí, os mais jovens também já viram, né? Não conhece esse filme, O Guarda-Costas? Vocês têm que ver. Era um guarda-costas muito eficiente, o mais caro, um dos melhores. E ele foi contratado para proteger uma grande atriz e cantora, lembra? Que ela estava sofrendo atentados, ameaças. E ele era um guarda-costas meio frustrado, que ele falhou para guardar o presidente. Ele foi contratado e ele era o Kevin Costner. Aconteceu que a Whitney Houston, que era a moça da história, eles se apaixonam. E foi um filme muito famoso, ganhou muitos prêmios. Eu aconselho você ver o Guarda-Costas. Quem gostaria de ter uns 2 guarda-costas aí para andar atrás de você, te protegendo? Eu lembro que quando eu treinava jiu-jitsu, tinha um filho do dono da Nacional Expresso, e ele ia treinar com 2 guardas-costas. Falou que chique, um dia eu quero ter guardas-costas. Era o que a gente pensava. Mas, meus irmãos, nós somos um país místico, católico, espírita, uma mistura de muita coisa. No imaginário popular, alimentado por tudo isso, nós cremos, inclusive, que tem um anjo da guarda. Inclusive, há uma brincadeira que fala assim, quando o menino é muito difícil, ou o jovem se torna muito custoso, fala assim, esse aí, o anjo dele está tendo muito trabalho. Há no nosso imaginário popular isso, alimentado pela nossa cultura religiosa, social. Inclusive, tem até o nome dele, diz que ele começa a nos proteger quando a gente nasce, e tem até uma reza para o seu anjo da guarda, sabia disso? Tem muita coisa, mas meus irmãos, não sei se vocês perceberam na leitura, que eu estou falando de anjo, de guarda-costa, porque a palavra mais repetida aqui é anjos, uma comparação. Você que não veio a semana passada, você tem que entender o contexto. O contexto é que muitos hebreus, eles se converteram ao cristianismo, e eles estavam tentados a deixar a fé cristã. Porque naquela época ser cristão custava muito caro, porque eles não adoravam o imperador como Deus, como rei, e muitos, eles estavam tentados a deixar o cristianismo, deixar a igreja e voltar para o judaísmo. O problema é que voltar para o judaísmo era voltar às práticas da velha aliança, templo, sacerdote, sacrifício de animais, era voltar, deixar Jesus, deixar a igreja e voltar atrás. Então esse texto, nesse livro, o Espírito Santo, ele tenta do início ao fim comparar a velha aliança com a nova aliança, mostrando que é incomparavelmente inferior àquilo que eles queriam voltar atrás. Que Jesus, a sua proposta, a igreja, a nova aliança, é infinitamente superior a tudo que eles poderiam experimentar. E nessa comparação, o Espírito Santo ensina, eu falo o Espírito Santo porque esse livro não nos fala qual é o autor dele, qual foi o homem que escreveu, mas nós sabemos que todo o livro bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo, então eu chamo o autor do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo compara hoje, ensina que Jesus é infinitamente superior aos anjos. Porque os hebreus, não tanto quanto os brasileiros, mas eles tinham também uma autoestima e significância pelos anjos. Porque se você vê a história bíblica do Velho Testamento, sempre tem um anjo na história. Então, na cabeça de um judeu, de um hebreu, na cultura deles, era muito palpável a relação que eles tinham com os anjos. Por exemplo, Abraão conversa com anjos, quem lembra?
Ló, ele recebe anjos na sua própria casa. Diz que a lei foi entregue no Monte Sinai através de um anjo para Moisés. O rei Davi diz que ele viu um anjo com uma espada na mão. Deus, ele é conhecido no Velho Testamento, uma das formas é o Senhor dos Exércitos. E toda vez que eles falavam Senhor dos Exércitos, eles pensavam em Deus como o Senhor dos anjos. E isso é verdade, porque quando os anjos vêm adorar Jesus, quando ele nasceu, diz que apareceu para os pastores uma milícia do exército celestial. Então, quando falamos Senhor dos Exércitos, estamos falando do Senhor dos anjos. Então, tudo isso estava no imaginário, na crença dos hebreus. Eles se sentiam protegidos pelos anjos. Mas a melhor história de anjo para mim no Velho Testamento, talvez você lembra, é de Eliseu. No livro de Reis, o segundo livro, diz que o rei da Síria queria matar Eliseu, o profeta, porque Eliseu descobria o que o rei da Síria falava no quarto. E daí diz que a cidade estava toda cercada por cavalos, carros, guerreiros. E o servo de Eliseu falou para ele: Eliseu, está tudo cercado aí. E Eliseu fala para ele assim: calma, é maior daqueles que estão, tem mais gente conosco do que do exército inimigo. E daí diz que Eliseu ora para que o seu servo fosse aberto à sua visão espiritual. E diz que ele olha para os montes, ele viu que exércitos com carros de fogo. Ou seja, tinha mais anjos ali, junto com Eliseu, do que todo o exército da Síria que queria atacar, que matar o profeta. Ele vê carros de fogo. É interessante que no versículo 7 fala que esses ministros de Deus, eles são como labaredas de fogo. Então hoje, meus irmãos, esse texto vai nos dizer que Jesus é supremo. Jesus é superior a qualquer um que foi criado. Os anjos foram criados. Jesus é superior a tudo. E consequentemente a sua proposta é superior. Essa palavra supremo, que é o nosso tema de hoje, ela significa que ele está acima de todas as coisas, que ele tem toda a autoridade. Jesus é supremo. Então o Espírito Santo vai nos mostrar hoje a superioridade, a supremacia de Jesus em 3 aspectos, mostrando que não eram para eles buscarem proteção na velha aliança, não eram para eles buscarem a proteção nos anjos que eles criam do Velho Testamento, porque a verdadeira proteção estava em Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu quero mostrar hoje para vocês, meus irmãos, sobre a superioridade de Jesus, é que Jesus tem um nome superior. No versículo 4 fala isso para nós claramente, que ele, tendo se tornado superior aos anjos, ele herdou um nome mais excelente do que eles. Jesus tem um nome mais excelente, e superior sobre todos os anjos e qualquer criatura, qualquer homem, pelo fato dele ser o próprio Filho de Deus. Aqui citando Salmos 2, versículo 8, o versículo 5 de Hebreus vai falar: a quem eu chamei de filho? A quem eu falei que serei pai? Diz que ele foi gerado. Aqui é um entendimento errado, que a gente pensa que Jesus foi criado por Deus. Não, mas quando Deus Pai cria Jesus, gera Jesus, nós entendemos que ele foi gerado na eternidade. Então a mesma eternidade de Deus Pai é a mesma eternidade de Deus Filho. Ele foi gerado na eternidade. Ele é chamado de filho. Ele é o filho unigênito do Pai. Então Jesus tem um nome superior, primeiro porque ele é filho de Deus, filho legítimo de Deus. Mas também diz que ele tem um nome superior por causa do direito adquirido. Em Filipenses capítulo 2, não precisa abrir, mas diz qual foi o direito adquirido de Jesus de ter um nome superior. Versículo 5 de Filipenses 2 fala: tenho entre vocês o mesmo pensar de Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo,
tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus tem um nome superior a todos, primeiro porque ele é o filho legítimo, mas também por aquilo que ele fez como homem. Ele adquiriu o direito de ter esse nome acima por causa da sua vida sem pecado e da sua morte e ressurreição na cruz. E diz que um dia todos vão se dobrar diante do nome de Jesus, porque ele adquiriu esse direito. Meus irmãos, quando a gente vê, por exemplo, no versículo 6 fala que quando Deus introduziu o primogênito, não que ele é o primeiro, porque nós sabemos que o primeiro homem foi Adão, mas o primogênito como aquele que tem a primazia. O primogênito no Velho Testamento era o filho que tinha maior herança, era o filho que tinha maior autoridade. Então quando Deus chama Jesus de primogênito é porque ele é o primeiro, ele que tem a maior dignidade dentre os homens. Diz que quando isso acontece, diz que os anjos adoraram Jesus. Jesus foi adorado quando bebê pelos magos, lembram que eles foram visitar Jesus? Mas Jesus também foi adorado pelos anjos naquela milícia celestial. Em Lucas 2 vai dizer que, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então Jesus ele é adorado pelos anjos quando ele nasce. Então, meus irmãos, pensa comigo, não fazia sentido eles quererem voltar para o judaísmo, deixar o cristianismo, deixar a fé cristã, para buscar proteção nos anjos, buscar proteção na velha aliança, porque os anjos que eles acreditavam que poderiam protegê-los, adoram Jesus. Não fazia sentido essa volta, não fazia sentido deixar a igreja, mesmo que o Império Romano estava invadindo as suas casas. Alguns capítulos para frente vai mostrar que eles estavam tendo seus bens tomados pelo Império, o espólio dos seus bens. Não fazia sentido porque eles acreditavam que os anjos protegiam eles. Mas agora, a nova aliança fala que o chefe dos anjos nos protege. Você pode pensar assim, que absurdo que eles estavam querendo fazer, deixar a fé cristã e voltar para o judaísmo. Mas talvez, meus irmãos, nós fazemos o mesmo hoje. Talvez essa tentação no nosso coração de deixar Cristo e buscar segurança em outra coisa, e não estar dispostos a sofrer as consequências de ser um cristão. Era isso que estava tentando o coração deles. Ser cristão era um custo muito alto. Então não é um absurdo, porque nós fazemos hoje o mesmo por muito pouco, quando nós deixamos de buscar a glória de Jesus para buscar a nossa própria glória. Se eu te perguntar para o que você mais se esforça, para o que você vive, para o que você mais se esforça, aí está a glória de quem você mais busca. A sua própria glória, ou a glória de Jesus. Então, meus irmãos, aproveitando que os anjos adoram Jesus, eu quero trazer algumas declarações de uma teologia sobre os anjos, uma angiologia, para que a gente não saia acreditando que tem um anjinho da guarda e você faça orações para ele. Os anjos, meus irmãos, eles foram criados por Deus para o seu serviço. Os anjos, uma boa parte deles se rebelaram contra Deus. Essa rebelião que houve na terra contra Deus, dos primeiros homens, ocorreu primeiro uma rebelião no céu contra Deus. Parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Os anjos são seres imortais,
espíritos puros, poderosos, seres celestiais. O versículo 7 fala que eles são como ventos, ou seja, rápidos, espirituais, poderosos. Os anjos têm uma certa glória. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, diz que quando João viu um anjo dando a revelação para ele, você lembra o que João foi tentado a fazer? Ele dobrou o seu joelho para adorar o anjo. Tamanha a glória, a beleza do anjo. E o anjo fala com o apóstolo João, nas minhas palavras: para com isso. Eu sou apenas um servo como você. Adore a Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que eles são ministros de louvor. Eles cantam, a milícia celestial canta para Jesus, canta para Deus. Anjos são ministros de louvor. São ministros da palavra. Tanto que vai dizer que eles estão a serviço para que nós herdemos a salvação, versículo 14. Olha o versículo 14. Não são todos eles ministradores, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eles são também ministros da palavra, mas os anjos são também soldados celestiais. Tanto que quando fala da volta de Jesus no cavalo branco, cheio dos seus anjos guerreiros. Anjos também são diáconos de Deus, servos. E os anjos, eles também amam o povo de Deus. Por isso eu citei aqui na profissão de fé da Talita, que teve festa. Porque em Lucas 15, versículo 10, diz que há festa entre os anjos quando um pecador se arrepende. Então os anjos se alegram com o povo de Deus. Eles amam a gente. Eles são seres puros. Aqueles que não caíram, que não se rebelaram, são sem pecado, imortais. E eles trabalham, meus irmãos, para a nossa salvação. Eles têm um general. O general deles é quem? Cristo Jesus. Os anjos, eu imagino que eles cantam aquele hino que a gente gosta. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Os anjos, eu acho que eles cantam esse hino. São instrumentos de Deus, meus irmãos, para a salvação. Eles pelejam por nós e assim como o servo de Eliseu, a gente não vê a luta que está acontecendo. Talvez você não sabe a luta que foi para você chegar aqui hoje na igreja. Não é verdade? Você já viu quando você começa a convidar uma pessoa para a igreja assim, e ela fala assim, no domingo, naquela hora, dá alguma coisa errada. Há uma batalha espiritual. O general Cristo envia os seus anjos a pelejar pelo seu povo. Você não tem noção. Mas há também uma má notícia em relação aos anjos. Porque para os incrédulos, em Apocalipse capítulo 15, diz que eles carregam as taças da ira de Deus. Eles derramam as taças da ira de Deus sobre os incrédulos. E diz que eles cantam enquanto fazem isso. Eles cantam aquele cântico de Moisés, que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Você lembra daquela música? Ó Rei das Nações, quem não temerá? Diz que quem canta isso são os anjos, quando eles derramarem as taças da ira de Deus. Meus irmãos, então não existe um anjo da guarda, há muito mais. Eles agem segundo a necessidade, segundo o comando do general. Assim, por exemplo, a polícia militar, ela desloca uma equipe de soldados de acordo com a necessidade, não é? Teve o jogo do Cruzeiro e Atlético agora, quase 40 mil pessoas, precisou de mais policiais para lá, não é verdade? Então você não tem um anjo da guarda, você tem uma milícia, de acordo com a necessidade, o Senhor envia os anjos para proteger o seu povo. Mas não precisa conversar com os anjos não, tá? A nossa relação é direto com o general. A nossa comunhão é direto com Cristo Jesus. Foi isso que a reforma protestante trouxe para nós, não é verdade? Somente Cristo. Nós podemos falar com Ele pessoalmente.
Meus irmãos, e o segundo ponto aqui que nós vemos, a superioridade de Jesus é porque Ele está no trono, e Ele tem um cetro. Olha o versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Jesus, meus irmãos, Ele tem toda a autoridade. O cetro simbolizava a autoridade do rei, aquilo que Ele segurava na mão. Já viu aquilo nos filmes? E diz que o cetro está nas mãos de Jesus, mostrando que Jesus tem toda a autoridade. Em Mateus 28:18, Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O nosso general tem o cetro do reino. Diz que é um reino de justiça. E nesse reino de justiça, o nosso rei ama a justiça e ele odeia a iniquidade. Ou seja, no reino de Deus, Ele ama tanta justiça que Ele nos justificou pela sua vida perfeita. Ele nos justificou pela sua morte e sua ressurreição. Por isso o reino de Deus é um reino de justos. Não pela nossa justiça própria, mas pela justiça do Rei do reino, que imputa a sua justiça para todo aquele que nele crê. Por isso é um reino de justiça, onde Deus ama o que é verdadeiro e odeia o que é o pecado. Por isso hoje foi importante aqui essa profissão de fé, porque nós reconhecemos Jesus não só como nosso Salvador, também como nosso Senhor, porque se esse reino tem um Senhor, alguém que tem o cetro nas suas mãos, Ele também governa nossas vidas. Ele governa a igreja, Ele governa cada cristão. Ele é o nosso general também. E o que a gente faz nos batalhões, quando você vê um superior? Faz o quê? Continência, né? Mostrando o que? O respeito à autoridade daquele superior a você. Assim é um cristão. Ele bate continência para Cristo com o seu coração contrito e a disposição de obedecê-lo. Porque o nosso rei tem o cetro. Meus irmãos, e Jesus, Ele é superior aos anjos, porque versículo 9 fala que Ele foi ungido com óleo, como a nenhum dos seus companheiros, o óleo da alegria. A alegria de Jesus era obedecer a Deus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo como ninguém. Esse óleo de alegria estava na alegria de Jesus de obedecer a Deus, de fazer o que Ele tinha que fazer. Meus irmãos, então, quando que nós vamos nos comparar com os hebreus daquela época? Nós temos que trazer para nós esse texto. O governo não está batendo na nossa casa e roubando os nossos bens, não está mandando a gente adorar o governante como era na época, né? Os Césares, eles se sentiam como Deus e eles tinham que ser adorados, tinham culto para eles. Não está acontecendo isso conosco, né? Mas como que nós somos tentados a deixar Cristo e querer voltar para uma outra segurança? Porque a tentação no coração deles é essa: se nós deixamos a igreja, a gente deixa de ser perseguido. E no judaísmo a gente também servia a Deus. Então não tem problema, vamos voltar. Inclusive os compatriotas dos hebreus que não se converteram, eles pressionavam os hebreus convertidos a deixar o cristianismo. Eles julgavam eles: vocês deixaram Abraão, Isaac, Jacó, vocês deixaram a fé dos nossos pais, porque eles não creram no Cristo. Quando que nós somos tentados, meus irmãos? É quando a gente estabelece uma outra autoridade na nossa vida. Outra alguém que tem o cetro sobre a nossa vida. Quando nós não reconhecemos a autoridade de Jesus e buscamos uma proteção numa outra autoridade. Alguém que governa a nossa vida. E esse cetro pode ser eu mesmo. Eu posso ser o dono do cetro que governa a minha vida. Quando eu deixo o governo de Jesus sobre a minha vida, a confiança nele, e busco a confiança em alguma coisa que o meu braço segura. Ao deixar Jesus, os hebreus iriam se submeter a outro cetro. Sabe o cetro de quem? Do imperador romano. E você?
Você já se sentiu tentado a deixar a autoridade de Jesus? A deixar a comunidade, a deixar que Jesus governe a sua vida para buscar segurança em outra coisa? Ou em outro alguém? Ou em você mesmo? Quem tem o cetro da sua vida? Quem governa a sua vida? Seu próprio braço ou aquele que assenta no trono? Porque há sempre uma tentação no nosso coração, meus irmãos, de buscar a segurança naquilo que é visível, buscar a segurança naquilo que é palpável. Mas aqui o Espírito Santo vem falar para eles que é muito melhor para eles sofrerem serem cristãos do que deixar a proteção de Cristo, do que buscar a proteção na antiga aliança, na antiga religião dos judeus. E aqui nós vemos também, meus irmãos, que Jesus é superior. Nosso terceiro ponto, porque Ele é eterno. Olha o versículo 10. Alguém lê para mim, por favor, enquanto eu tomo minha água, do 10 ao 12, em voz bem forte. Isso mesmo, do 10 ao 12. Veja aqui que o Espírito Santo está comparando agora o tempo de Jesus com o tempo dos anjos. E mostra que Jesus é muito mais antigo. Porque ele coloca Jesus como o próprio Deus Criador, aquele que lançou os fundamentos da terra, que tudo foi obra das suas mãos. Ele vem falar que inclusive Jesus criou os anjos. Ele vem falar que Jesus nunca vai passar. Jesus é eterno. Então os hebreus queriam deixar a nova aliança que foi estabelecida para sempre, para buscar a velha aliança que ficou para trás, que era temporária. Eles estavam deixando a confiança no que é eterno para buscar a confiança naquilo que é temporário. E aqui nós vemos, esses versículos que nós lemos, que Jesus é o Criador, que a sua própria criação envelhece, mas Ele não, Ele é eterno. Ele existe para sempre. Se tornou um homem, sim, na plenitude dos tempos. Por isso também adquiriu um nome acima de todo nome, acima dos anjos, pela sua obra, eu já falei. Mas nós vemos aqui que o Espírito Santo compara que aquilo que a igreja tinha, aquilo que a nova aliança propõe, é servir o Deus eterno, aquele que criou os próprios anjos que os judeus confiavam. Nós também nos assemelhamos aos judeus, meus irmãos, quando a gente busca a viver só para aquilo que é terreno e não aquilo que é eterno. Quando a gente investe a nossa vida nos tesouros dessa terra e não nos tesouros do céu. Porque era isso que eles estavam pensando. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam com medo de perder os tesouros dessa terra, esquecendo dos tesouros do céu, da eternidade do Filho, que chamava eles para seguir eles, deixando tudo para trás. O que eles queriam, meus irmãos, então, como deixando a igreja, deixando Cristo? Segurança terrena, temporária. Eles queriam a glória dos homens, porque os seus compatriotas forçavam eles a voltar, deixar o cristianismo e a voltar para o judaísmo. Eles queriam a glória dos homens, a proteção dos homens, a proteção de César, o cetro de César, do imperador romano, sobre as suas vidas. E é isso que buscam todos que abandonam Cristo. Glória dos homens, elogio dos homens, segurança terrena. É por isso que muitos dos judeus não se converteram. João, ele disse que muitos judeus não se converteram, em João 12, 42, pelo seguinte: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Muitos dos judeus, dos hebreus, reconheceram que Jesus era o Messias. Mas João, no capítulo 12, versículo 42, disse que eles creram, mas não confessavam Jesus, com medo dos fariseus, com medo de serem expulsos das sinagogas, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, toda vez que a gente é tentado deixar Cristo, deixar a segurança de Jesus, deixar o cetro de Jesus sobre a nossa vida, é porque a gente está amando demais a glória desse mundo, os elogios desse mundo, a glória dos homens, em detrimento da glória de Deus. Vocês estão entendendo? Toda vez que a gente é tentado a agradar os homens em detrimento a agradar a Deus, é porque nós estamos buscando uma segurança palpável. Mas aqui, Hebreus, o Espírito Santo está mostrando para eles que não há nada superior a Jesus. Que eles buscavam segurança em anjos, mas Jesus agora é o Deus eterno, é o governante, é o general dos anjos. Não fazia sentido. Mas ser cristão havia um alto preço a pagar naquela época. Hoje nem tanto. Então, meus irmãos, Jesus é uma proposta superior. Concluindo, eu quero dizer, meus irmãos, que graças a Deus, que amanhã você pode ir trabalhar confiante. Você pode ir para os seus desafios da vida amanhã confiante. Não porque você tem um guarda-costa. O Kevin Costner não vai estar do seu lado. Talvez algumas meninas assim, não, que pena. Mas você pode ir porque você vai ter o guarda de Israel ao seu lado. Salmo 121 disse que o verdadeiro guarda do povo de Deus, ele não dorme. É o guarda de Israel. Você pode ir tranquilo para o seu trabalho, porque se preciso for, o Senhor Jesus dá uma ordem, como tenente-coronel da polícia, e os anjos vão todos obedecendo à voz daqueles que Ele adoram. Você pode ir embora trabalhar, pode ir embora para sua casa tranquilo. Não se esqueça disso, meus irmãos, Jesus é supremo. Jesus é supremo aos anjos. Ele é superior a qualquer proposta de alegria desse mundo. Jesus é superior a qualquer proposta religiosa. O judaísmo era muito bonito. Os profetas eram muito interessantes. Mas Jesus é superior a tudo, meus irmãos. Não há nenhum ser mais belo. Não há nenhum ser mais puro, mais santo, mais admirável. Não há mais um ser mais amável que exista nesse mundo do que o Filho de Deus, o nosso Senhor. Ele é incomparável. Por isso os anjos, quando veem Jesus, adoram. Não há ninguém como Jesus, meus irmãos. Em Apocalipse capítulo 5 diz que tinha um livro, diz que tem um livro na mão daquele que estava sentado no trono. E diz que João procurou alguém digno para abrir aquele livro, não encontrou ninguém. Ninguém podia pegar o livro na mão daquele que estava sentado no trono. O apóstolo João começou a chorar. E diz que veio um ser celestial e falou para ele, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro e abrir os selos deste livro. Não há ninguém como Jesus. O ser mais belo, amável, admirado, santo, puro. Então, deixar Cristo, deixar a comunidade da fé, era uma proposta inferior. Não há nada superior a servir a Cristo, porque Ele é supremo. Não busque segurança em nada que esse mundo possa te propor. Porque nem anjos têm o cetro na sua mão. Só Jesus tem. Confie nele. Viva para Ele, porque Jesus é supremo. Ele está acima de tudo e de todos. Os anjos o adoram. Ele tem o cetro, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus Criador.
E eu termino dizendo como Pedro, quando Jesus pergunta se ele queria voltar atrás, o que Pedro fala para ele? Jesus, nós vamos para quem? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos para quem, meus irmãos? Nós vamos confiar em quem? No governo? Na sua saúde? Nas suas finanças? Nos anjos? A nossa confiança está naquele que fez os céus e a terra, que tem o cetro nas suas mãos e comanda a milícia de anjos celestiais. Portanto, se os anjos adoram Jesus, como que nós devemos terminar esse culto? Adorando Jesus. Vamos fazer isso? A equipe de louvor vem aqui à frente. E você baixa a cabeça para a gente orar. Vamos orar. Esteja orando. Senhor Deus,